E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar contando tudo sobre o meu detox digital, quais foram os motivos, quais foram as dificuldades que eu tive no início, o que eu senti depois que eu desativei e o que mudou. Então, né, o que me levou a estar desativando minhas redes sociais. Eu fiz uma lista com coisas que eu sentia por conta das redes sociais. Coisas que eu sentia que, nossa, mas eu tô ficando muito ansiosa, mas eu tô perdendo muito noção de tempo, eu não tô conseguindo focar, eu tô procrastinando muito, eu tô ficando muito imediatista. Foi aí que eu fiz uma lista com as necessidades de cada rede social, qual era a importância de cada uma, com quanto tempo eu utilizava mais, o tempo que eu utilizava, a utilidade era uma coisa muito importante, era uma coisa que não era importante. Então eu fiz uma lista para realmente entender se realmente havia necessidade de estar ali todo santo dia entrando e não podia ficar um dia sem entrar. Né? E essa lista me ajudou muito a entender isso, a entender esse processo de o que é importante e o que não é. O que realmente você precisa e o que você não precisa. Então eu comecei a fazer essa lista, não só com o Instagram, mas com as outras redes sociais também que eu usava. Então eu vi que não era tão importante estar entrando todo dia, não era uma coisa que era de extrema importância, não era algo que era tão útil quanto eu pensava que era. Então era algo que eu podia ficar sem. E eu consegui conscientizar um pouco em mim essa questão. Então depois que eu fiz essa lista, eu comecei a perceber mais realmente que eu estava fazendo daquilo algo muito importante, mas que na verdade não tinha tanta importância assim. Eu podia muito bem ficar sem uma rede social, não ia fazer mal algum, não ia fazer diferença. É claro que eu teria alguma necessidade de entrar para algo muito importante e que só seria através das redes sociais. Não entrei mais. A primeira coisa que eu fiz foi desinstalar. Tirei do celular. E aí também desloguei do computador. Depois fiquei relutante. Nas primeiras semanas eu fiquei muito relutante. Naquela coisa de pensar que sempre tinha algo para eu estar olhando, que era importante. E foi até aí que eu comecei a perceber o quanto que eu já estava viciada, né? Então eu tinha que entrar todos os dias, por mais que eu não fosse fazer nada, mas eu tinha que estar lá, eu tinha que entrar, eu tinha que ver. Então era algo que realmente já foi algo que eu percebi que a coisa realmente estava séria. E eu não conseguia ficar sem entrar por um dia. Então eu sempre criava uma necessidade de que eu precisava entrar, que eu tinha que fazer alguma coisa, enfim. Eu desativei as redes sociais que eu usava com mais frequência. Então, meu Facebook eu não uso tanto. Outras redes sociais também, algumas eu tenho, só que eu não uso. Por exemplo, é o TikTok, TikTok. O TikTok eu tenho, mas eu não uso. Então é uma conta que está ali parada, porque eu realmente não uso, não consigo ficar muito tempo ali, porque acaba me entediando, não consigo. O Facebook também eu tenho, mais por consideração mesmo de algumas pessoas que não têm outras redes sociais, mas não é uma rede social que eu uso com frequência ou que eu uso para alguma utilidade muito importante. Tenho, mas não uso. Entro uma vez ou outra, mas acaba sendo uma rede social que não é uma rede social que consegue viciar tanto quanto o Instagram, o TikTok, enfim. Então eu desativei o Instagram, que era algo que eu usava desenfreadamente, eu usava com mais frequência e era algo que eu realmente usava mais do que outras redes sociais. E eu ativei as contas de novo, né? Só que eu percebi que minha rede social, ela não era mais tão importante, né? Porque nesse tempo off, eu estava fazendo coisas que me mantinham mais entretida. Então eu me sentia melhor ali do que de frente para uma tela, rolando feed, ou vendo vídeos curtos, ou a vida das pessoas.
E aí mesmo com o aplicativo no celular, eu acabava esquecendo dele. Então eu pensava até se tinha alguma coisa importante para ver, mas não achava nada. E outra coisa também foi que eu quase não pegava no celular direito, então eu me esquecia do coitado. E depois que eu percebi essas mudanças, eu decidi que iria desativar de novo por mais tempo. E foi aí que, né, eu avisei algumas pessoas sobre isso e depois desativei minhas contas principais e deixei só uma conta aleatória ativa, caso eu precisasse ver alguma coisa realmente importante, né? E eu deixei essa conta ativa, só que, como eu falei, não entrava com tanta frequência igual entrava antes, então deixei lá. E aí eu só entrava quando eu realmente precisava ver algo importante. Eu tinha deixado no navegador do celular e eu realmente priorizei isso. Então, se for para entrar, eu só vou entrar para ver coisas realmente importantes. Se for alguma informação importante que eu preciso estar sabendo ali, que é algo que realmente não tem como ver em outro lugar, então eu vou entrar. Mas se não for, então eu não vou entrar. E comecei a fazer isso. Então, né, depois de todo esse tempo off, 5 meses aí sem redes sociais, eu acabei me acostumando e acabei gostando, inclusive, de ficar off, né? Até porque eu consegui perceber que boa parte das minhas cobranças que eu tinha comigo mesma era por conta disso. Porque eu sentia que a todo momento eu tinha que estar mostrando tudo que eu estava fazendo para outras pessoas. Porque eu tinha uma necessidade. O que acontece é que nós é que criamos essa necessidade de estar a todo momento ali mostrando o que a gente está fazendo, o que a gente deixa de fazer para outras pessoas. Porque nós acabamos, o que eu percebi é que nós acabamos criando essa necessidade do olhar do outro sobre a nossa vida, da validação, da aprovação do outro. Então, quando eu fiquei nesse tempo off, me fez perceber isso. Tirou toda aquela carga de cobrança que eu tinha antes e hoje eu me sinto bem mais leve. Eu não sinto a necessidade de estar mostrando tudo que eu estou fazendo a todo momento para outras pessoas, para ser validada ou para as pessoas olharem e comentarem algo, enfim, né? Então eu já não me importo mais. Então tudo que eu faço hoje, eu faço no off e eu prefiro estar sempre mais no off. Outra coisa também que foi muito nítido e que eu percebo muito essa diferença é a questão de estar por dentro de tudo, né? Hoje eu sinto que por mais que esteja acontecendo algo e que eu saiba que esteja acontecendo algo muito importante ou algo muito incrível, eu não me importo mais de estar perdendo isso. Para mim, tudo bem, porque existem coisas mais importantes e a escolha que eu fiz em não estar dentro ou fazendo parte daquilo não vai me afetar. Eu não ligo mais. Eu decidi fazer uma escolha e tá tudo bem. Eu não estar por dentro de tudo. Eu não me sinto mais, nossa, excluída. Eu não me sinto mais excluída das coisas. Pelo contrário, eu sei que está acontecendo coisas importantes, mas eu não sinto a necessidade de ter que fazer parte daquilo ali porque está acontecendo e está todo mundo falando, aquela coisa toda. Enfim, eu não me sinto mais nessa necessidade de estar por dentro de todas as coisas que estão acontecendo, até porque eu sou só uma. Então, vai ter momentos que eu não vou poder conseguir estar participando de tudo. Eu sou só uma. Então, eu já não ligo mais. Né? Um dos motivos também que me levou a estar desativando as redes sociais foi porque eu queria me empenhar mais em coisas que eram prioridade e eu não estava dando prioridade a essas coisas porque eu ficava o tempo inteiro ali, né, nas redes sociais me distraindo, procrastinando e eu não conseguia focar nisso. Então, depois que desativei as redes sociais, eu comecei a focar mais. Não só nos estudos, né? Mas nas outras tarefas também eu acabava não prestando atenção, não focava, não ficava ali presente naquele momento, então eu ficava muito num mundinho paralelo que eu ficava ali e não prestava atenção. Então eu consegui melhorar bastante a questão do foco, consegui me empenhar bem mais, né? Consegui organizar melhor as coisas, além também do meu tempo, que eu tinha mais tempo livre para fazer as coisas, né? Porque quando você sai das redes sociais, você sente isso. Você sente que você tem muito tempo livre.
E no fim das contas, eu descobri coisas que eu gostava de fazer no off, né? Então, quando eu não estava ali no computador ou mexendo no celular, eu redescobri coisas que eu gostava de fazer. Essas coisas acabavam me entretendo muito mais do que a tela do celular, a tela do computador, e eu ficava muito mais tempo off. O que eu fazia quando não tinha internet, né? O que eu fazia, né? Então eu parei para pensar sobre isso e realmente descobri que eu gosto de fazer muitas coisas que se eu não parasse ali aquele tempo eu não ia saber. A questão também que eu percebi que acabou fazendo diferença é em relação à ansiedade e ao estresse que eu tinha, porque depois que eu desativei, realmente parece que melhorou muito essa questão. E por mais assim, por mais que eu estivesse passando por algum momento tenso, eu não chegava ao ponto de me alterar tanto. Então a minha ansiedade melhorou bastante. Depois meu estresse também. Eu acabava conseguindo equilibrar as coisas, né? Eu tinha um controle maior sobre isso, né? Independente se eu estava passando realmente por algo muito tenso e tudo mais, eu conseguia me controlar, não ficava tão tensa como eu ficava antes, eu não ficava tão ansiosa com aquela intensidade que eu ficava antes. Então foi algo que também foi um ponto que eu vi que melhorou bastante. Coisa também que eu vi uma diferença foi a questão do imediatismo, de não conseguir ver coisas longas, ver filmes, ver séries, e só ficar dentro daqueles vídeos curtos, daquelas coisas que agora, assim, né, o que eu percebo é que eu não consigo ficar muito tempo vendo vídeos curtos por muito tempo. Se eu for pesquisar algo e eu ver os 3 vídeos, para mim já tá ótimo, porque passou disso eu já não consigo mais ficar tão entretida, eu já começo a querer sair e já fico entediada. Acontece também quando eu tô vendo um vídeo e aí do nada pula para outro vídeo de outra coisa, de outro assunto. Aí que eu falo, pronto, não quero mais ver nada. E também eu criei essa consciência de me policiar, de ver o suficiente no tempo suficiente. Então eu não fico 1 hora vendo vídeos curtos ali rolando feed. Eu não fico vendo coisas que não era para ver. Acaba que eu fiquei muito mais assertiva. O que acontece é que se eu vou pesquisar alguma coisa, eu só vou pesquisar, olhar o que eu tenho que olhar e pronto. Não vou ver mais nada. E se eu já estiver satisfeita, ok. Se não, eu deixo para outra hora, para eu ver de novo. Mas eu não consigo ficar muito tempo presa vendo esses vídeos curtos e vendo coisas assim que não estão me agregando, coisas que eu não estou aprendendo alguma coisa. Então, se for uma curiosidade ou outra assim, tudo bem. Eu vejo rapidinho, pronto, depois saio. Mas eu não fico mais naquela mania que eu tinha antes de ficar vendo os vídeos e ficar ali 1 hora vendo vários vídeos curtos sem ter a noção do tempo. Porque eu acabei tendo, né, essa noção do tempo depois que eu fiquei esses 5 meses, porque tudo que eu vejo agora e aí eu vejo que já tá o suficiente, eu paro. Então, para mim, vi, pesquisei tal coisa, encontrei resultado tal, tal. Pronto, já tá o suficiente para mim. Eu não vou ficar extrapolando. Então, quando eu sinto que eu tô extrapolando, começando a extrapolar, que eu já vi muita coisa ali, eu falo, opa, vamos parar aqui, né? Vamos parar por aqui. Então, eu já consigo me policiar para não ficar igual eu ficava antes, usando por 1 hora, 2 horas, algo que seria só tipo uns 5 minutos ali e pronto. Então, recentemente eu ativei as minhas contas, né? Ativei meu Instagram de novo e entrei. A primeira coisa que eu senti foi uma nostalgia de ver minhas fotos, as minhas postagens e tudo. Eu me senti assim bem nostálgica vendo aquilo, porque eu fiquei 5 meses sem entrar. Então fiquei bem nostálgica, lembrando ali, olhando ali, achando tudo muito lindo. Mas de início, assim, eu realmente não senti muita vontade de usar como eu usava antes. Eu não fiquei com aquela vontade, pronto. Ativei minhas redes sociais, vou mostrar que estou de volta. Eu não senti essa necessidade de estar postando foto ou postando story, nada disso. Pelo contrário, né? Eu realmente não senti mesmo a necessidade de mostrar nada para ninguém, de postar nada.
não senti a necessidade de ver todos os stories das pessoas. E outra questão também foi a questão da comparação, que antes, né, eu via lá as outras pessoas em algum momento que eu tava ali meio fragilizada, tensa e tudo mais, eu sempre olhava e ficava olhando a vida da pessoa e comparando com a minha. Então, quando eu entrei, né, vi realmente a postagem de algumas pessoas e tudo. Quando eu olhei, eu não senti essa questão aí da comparação. Pelo contrário, quando eu olhei, algumas pessoas assim, né, algumas coisas assim de algumas pessoas, né, entrei no perfil, sim, de algumas pessoas, porque eu falei, nossa, fulano de tal, gente, como é que tá fulano de tal? E aí fui lá ver o perfil, normal. E aí quando eu olhei, vi coisas e tudo mais, falei, nossa, que bacana que fulano tá fazendo. Que legal que o processo dele tá sendo assim, né? Então, o que eu aprendi assim, né, que cada pessoa ela tem o seu processo. E cada pessoa, no caso, ela tem a sua realidade. A minha realidade é diferente da sua. Então, como é que eu vou estar comparando a minha vida com a sua se a gente tem uma realidade, uma vida totalmente diferente, né? Então, cada pessoa tem o seu processo, né? De acordo com a sua realidade. Eu não olho com aquela coisa de, nossa, ele está viajando, ele está formado. Eu já não tenho esse tipo de olhar. Então, me ajudou muito a abrir os olhos sobre isso, a realmente parar para pensar, né, que não vale a pena ficar se comparando com a vida de outras pessoas. E se as pessoas estão vivendo aquilo, é o processo delas. Eu tenho o meu processo, você tem o seu. São totalmente diferentes. Podem ser parecidos, mas são diferentes, porque você tem a sua realidade, eu tenho a minha. Então eu não sinto mais essa necessidade, não olho mais com essa coisa da comparação. Então foi uma coisa que realmente fez aí uma grande diferença. E eu não senti assim a necessidade de estar usando como eu usava antes. Então eu não instalei no meu celular, eu entrei pelo computador e eu acho assim, eu acredito que eu vou deixar apenas no computador, não vou estar colocando no celular. Eu só entro agora para estar vendo coisas realmente importantes. Então, se eu precisar de alguma informação, eu vou entrar para ver essa informação sair pronto. Para mim, agora vai ser como se fosse isso. Se eu precisar ver algo que realmente só tem ali, eu vou entrar ali, ver e sair. Mas não sei se eu vou voltar a postar foto, não sei se eu vou voltar a postar stories, não sei se eu vou usar dessa forma. Pode ser que amanhã ou depois eu mude de ideia e poste fotos, volte a usar, mas não vai ser a mesma coisa. Realmente não vai ser a mesma coisa como era antes. Então realmente eu não sei como que eu vou estar utilizando e se eu vou estar utilizando como eu utilizava antes. Então eu não sei como que vai ser esse meu uso daqui para frente, mas eu realmente já tenho uma grande satisfação de dizer que agora eu vou usar de forma consciente, eu vou usar da forma correta. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e já aproveita para se inscrever no canal se você não for inscrito. Muito obrigada por assistir e até a próxima.